servir, Ele nos ensinou que a grandeza no reino de Deus está na humildade. Se você quer ser grande no reino de Deus, seja humilde. Se você quer ser grande no reino de Deus, seja o que, irmãos? Humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O desafio para nós é claro, irmãos: seguir o exemplo de Cristo todos os dias, dia a dia, sermos humildes. Então, se você quer ser, irmãos, reconhecido no reino de Deus, seja humilde, por favor. Não seja orgulhoso ou orgulhosa, seja humilde, para que você possa influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Porque se você não é humilde, não tem um orgulho dentro de você, você não está conseguindo influenciar outras pessoas. Porque quem é humilde influencia, traz para perto, chega para perto. Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã, nós vamos orar. Deus vai dar a vitória para você. E outro texto que nós lemos, Mateus capítulo 11, versículo 25, que vai até o versículo 29. Aprendei de mim. Neste texto, o convite de Jesus, vemos que é mais do que um chamado para o discipulado. É um convite à transformação. Em um mundo que nós estamos vivendo, cheio de vozes que tenta te influenciar, que tenta te arrastar para outro caminho, para outro lado, tentando você: para que ir na igreja todo dia? Para que ir para participar do círculo de oração? Para que ir no culto de ensino? Para que isso? Já tem tudo na internet, é só você pegar lá que está tudo mastigadinho, tudo pronto para você. Mas não, irmãos, aquele que está na casa do Senhor, buscando do Senhor, aprender, ele não deixa de ser influenciado o que o mundo está dizendo para ele lá fora. Ele vem para o centro da vontade de Deus, ele vem para a casa de Deus. Ele fala assim: eu preciso ir na casa do Senhor. É na casa de Deus que eu encontro a presença, eu encontro um milagre na minha vida, eu encontro paz para a minha alma. É na casa de Deus. Porque aqui, irmãos, na casa de Deus, aonde que Cristo nos direciona, nos dá, irmãos, a palavra, nos dá fortalecimento, nos dá direção para nós caminharmos. E quando nós olhamos aqui o texto que nós lemos, que aprender diretamente dele, que quando nós olhamos que aprender diretamente dele, ele vai dizendo assim: o que é manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Nós não precisamos correr atrás de outras coisas não, irmãos. Está tudo aqui para nós, ó. Não precisa você ficar correndo atrás de profeta não, irmãos. É só você meditar na palavra. E principalmente nos nossos cultos de ensino, irmãos. Quando nós olhamos que este convite de Jesus para nós, que nós devemos aprender diretamente com Ele, que seja manso, humilde, aqui está para nós uma poderosa lição sobre a influência verdadeira. Não é sobre a imposição, é sobre ser exemplo. É ser exemplo. É ser exemplo. É ser exemplo. Já deu um glória a Deus aqui. É ser exemplo. E quando nós olhamos, irmãos, a influência no caráter de Cristo, ser como Ele é, a influência que nasce do caráter, Jesus não disse: aprende as minhas técnicas, mas aprende de mim. A influência dele, irmãos, vinha de que ele era, o seu caráter, a sua integridade e a sua essência. 3 coisas
que a influência vinda de Cristo nos ensina do que ele era, o seu caráter, a sua integridade e a sua essência. Aonde ele ia, multidão acompanhava o nosso Cristo. Porque as palavras que saíam da boca dele eram palavras de bênção, palavras doces, mesmo que ele quando corrigia, mas ao mesmo tempo o nosso Cristo, ele trazia para perto, mesmo quando das vezes, irmãos, nós olhamos para os textos, para a palavra de Deus, nós não podemos ver que Cristo, aonde ele passava, alguma coisa acontecia. Nos ensina, irmãos, aonde que você for, aonde que você estiver, a sua presença tem que ser marcante naquele lugar, ser como Cristo no seu caráter, na sua integridade, na sua essência. E quando nós olhamos, irmãos, a influência que nasce no caráter de Cristo, e ele usa da mansidão como força, não fraqueza, irmãos. A mansidão de Cristo revela uma liderança equilibrada. Você precisa ter equilíbrio no seu comportamento, irmãos. Equilíbrio. Tem que ter esse ponto de equilíbrio na tua vida. Porque a influência sem dominar, sem equilibrar, irmãos, ela vai oprimir. E a verdadeira influência não grita, ela atrai. Ela traz para perto. Ela traz para perto, não afasta. Porque a pior coisa que temos hoje, irmãos, é ficar perto de crente que vive murmurando em tudo. Você já conseguiu ficar perto de alguém que só murmura, irmãos? Que só reclama? Não está bom, não está certo, não está... Aquele negócio, né? Aquele negócio fica resmungando no vão dos dentes. Não gosto do pastor, eu não gosto daquele irmão, para mim não está bom. Fica aquele negócio, irmão. E quando você vê esta atitude, irmãos, não faz mal para a gente. Faz mal, porque essa atitude não nos atrai, nos afasta, nos oprime. Então a humildade que aproxima pessoas, a humildade de Jesus tornava-se os seus ensinos acessível. Pessoas se aproximavam porque viam a autenticidade. A influência eficaz nasce de uma conexão, não de superioridade, irmãos. Eu sou melhor, não, irmãos. A humildade que nos mostra, que nos torna sermos pessoas acessíveis até aonde as pessoas vão nos aproximar de nós, porque tem algo que nós podemos oferecer. Porque tem algo que nós podemos oferecer, irmãos. Já viu aquela pessoa em vez de atrair, irmãos, para perto, manda para longe? Você marca um trabalho com ele, você, pastor, não dá, não quero. Às vezes você quer até tentar chegar perto daquela pessoa, aquela pessoa não quer contato. Mas quando nós olhamos e vemos aqui, irmãos, que aprendemos com Jesus, aprender, irmãos, como Ele fala, como que Ele é, e Ele nos ensina a praticar mansidão, e não conflitos. Responda com calma, transforma o ambiente aonde você está, irmãos. Transforma o ambiente aonde você está com a calmaria que Deus dá para você.
Busque conhecer Jesus profundamente, irmãos. Busca conhecer Jesus de verdade. Senhor, eu preciso ser diferente no meio da minha casa, no meio da minha família, em que as pessoas possam sentir agradável com as minhas palavras, não afastar de mim, mas que eles possam ser atraídos pela minha palavra. Jesus nos mostra, irmãos, que a maior influência não está no poder ou na posição, mas no exemplo de vida. O que nós aprendemos com Ele, nos tornamos instrumento de transformação aonde você estiver. O que nós estamos aprendendo com Jesus aqui, irmãos, aonde que você estiver, você vai ser instrumento de transformação aonde você estiver. E quando nós chegamos aqui, irmãos, e eu faço uma pergunta para nós: de quem que você tem aprendido? E o que tem aprendido com você? Hoje é uma oportunidade de a nós alinharmos a nossa vida, de sermos um influenciador como Cristo é. E a palavra influência, buscando dentro do dicionário, irmãos, influência tem o seu substantivo feminino: capacidade, poder de causar efeito sobre alguém. Olha que tremendo é esta palavra. Levando a mudança de comportamento, pensamento e decisão. Então você tem um grande poder de influenciar pessoas, causar efeito com a sua palavra, com a sua atitude, com o que você vai liberar para aquela pessoa. Você vai mudar, vai trazer mudança de comportamento, e aquela pessoa vai decidir: eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a ele. Porque você carrega, irmãos, nós somos imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E deixa eu correr aqui para que nós possamos entender. Jesus, ele influenciava pelo exemplo de vida. Jesus não apenas ensinava, ele vivia o que pregava. Sua vida refletia o amor, santidade, verdade. E quando nós olhamos, as pessoas eram impactadas, não só pelas palavras de Jesus, mas pela sua atitude. Duas coisas que nós aprendemos aqui com Jesus: as pessoas eram impactadas com as suas palavras e com a sua atitude. A nossa influência começa no nosso comportamento diário, dentro da tua casa, lá no teu trabalho, lá na empresa, aqui na igreja, aonde você estiver. O teu comportamento diário, você vai influenciar pessoas. Jesus, ele influenciava também através do amor e da compaixão. Ele se aproximava dos rejeitados, aquelas pessoas que não tinham valor, que não tinham mais crédito. Jesus, ele aproximava dos rejeitados. Ele curava os enfermos, acolhia os pecadores. O amor de Jesus quebrava a barreira e transformava vidas. A verdadeira influência não vem de imposição, irmãos, mas vem do amor genuíno. Jesus a influenciava sem se conformar com o mundo. Ele convivia com todos. Ele convivia com todos, mas não
mas não adotava os padrões errados. Jesus estava no mundo, mas não era moldado pelo mundo. Você pode estar num ambiente que às vezes não tem ninguém que era Cristo, que não aceitou Cristo, que não é um ambiente agradável, mas você está ali, você está naquele lugar, você pode transformar aquele ambiente através da sua atitude, o seu marido, o seu filho, a sua família, através da sua atitude. Precisamos, irmãos, influenciar sem perder a nossa identidade. Eu não vou lá não porque... Não, irmãos, você tem que fazer a diferença. Você tem que fazer a diferença. Jesus o influenciava, irmãos, apontando para Deus. Tudo que ele fazia glorificava o Pai. A sua missão, a minha missão, irmãos, é levar pessoas até a Deus. A nossa influência deve direcionar vidas até Cristo, e não para nós mesmos, criar discípulos para nós. Não, nós temos que levar as pessoas até Cristo, ensiná-las, trazer para perto, trazer para dentro da casa do Senhor, levar uma palavra de bênção, uma palavra de salvação, não de condenação, porque, irmãos, lá fora, irmãos, o mundo lá fora já está perdido, e nós temos que resgatar pessoas que estão lá fora e trazer para dentro da igreja. Quem vai ser, irmãos, um veículo que Deus vai usar é minha vida, é a sua vida, através da nossa atitude, através de nós influenciarmos e direcionar essas pessoas até Cristo, o nosso Senhor. Mas nós aprendemos também, tenho 5 minutos para terminar. Quando nós usamos da influência negativa nos ambientes que nós temos dentro da igreja, é perigosa, porque ela se disfarça da espiritualidade. Jesus alertou isso ao falar aos fariseus em Mateus 23. Por isso, definir comportamentos nocivos é essencial para preservar a saúde espiritual e pessoal da nossa vida, da comunidade. Quando nós entendemos, irmãos, que comportamentos negativos que nós temos que evitar, e aí vai, irmãos, as críticas constantes e o espírito de murmuração dentro da igreja. Este é um grande perigo que enfraquece a fé dos outros, que até mesmo gera divisão dentro da igreja. E como que evitar isso? Você precisa desenvolver um coração grato. Em vez de criticar, contribua com a solução e com a oração. Em vez de você criticar constante, em vez de você murmurar, comece a evitar. E o pastor Lucia sempre fala: se o problema chegou até você, pare em você. Ele fala isto. Não dá sequência, não dá corda. Porque, irmãos, há um perigo que enfraquece a igreja. E se a igreja hoje, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja já deixou de orar, aonde que as divisões entram, aonde que, irmãos, a contenda entra, aonde que o pecado entra, porque ela deixou de voltar aos princípios, que é a comunhão, que é a oração, que é a palavra. Mas eu venho nesta noite dizer para você que nós estamos resgatando esta essência da igreja. Deus vai levantar uma igreja forte, inabalável. E uma coisa que acontece que é perigoso é quando nós deixamos, irmãos, que as fofocas disfarçadas de pedidos, e um perigo que destrói a reputação dos relacionamentos,
São aqueles que gostam de repassar sofrimento. Está vendo aquele irmão que está pagando um preço? Está vendo aquela irmã que está pagando um preço? Está vendo aquele irmão? Em vez dele orar por ele, ele repassa o sofrimento do seu irmão. Em vez de você orar, em vez de você buscar: Senhor, ajude o meu irmão, Senhor, ajude a minha irmã, Senhor, ajude a igreja. Mas nós gostamos de repassar sofrimento, aumentando ainda mais. É Deus cobrando dele, é Deus tratando com ele, é Deus se levantando contra ele. Não é nada disso não, meu irmão. Às vezes tem processo que nós temos que passar, seja enfermidade, seja financeira, seja pessoas que às vezes vão embora. Nós precisamos entender que tudo tem o seu tempo determinado. Nós não podemos usar de críticas para condenar os nossos irmãos dentro da casa do Senhor. Nós precisamos sim entender que Ele precisa de mim, que Ele precisa de nós, que a igreja precisa entender que nós estamos nos precisando voltar a Alaiace. E ainda, irmãos, nós queremos aqui chegar ao final. A influência negativa nas redes sociais, o perigo hoje, irmãos. Queria tanto que a igreja estivesse todos aqui, irmãos, na contradição entre que se posta e o que vive, gerando escândalo. Ah, pastor, não tem problema, é só um pouquinho. Eu tenho até privado para as pessoas, é só aquelas pessoas selecionadas que vai ver. Mas Jesus lá do céu está vendo, estou vendo tudo. Como evitar isto, irmãos? E isso cai até para nós. Quando você for fazer alguma coisa, que é contradição, em que nós vamos fazer, você tem que fazer uma pergunta para você mesma. Eu faço isso comigo. Antes de eu falar alguma coisa, dizer alguma coisa, eu falo assim: isto vai glorificar a Deus? Isto vai glorificar o meu Senhor? Aqui está algo muito, irmãos, muitos não vê, muitos não percebem, que estão fazendo uma grande escândalo, usando, irmãos, falando um mau uso de coisas, de comportamentos, de acusações. E o grande perigo, irmãos, é daqueles grupos secretos que às vezes estão dentro da igreja, das reuniões secretas que às vezes são marcadas. E Jesus, irmãos, está vendo as orações, as palavras que são ditas nas rodas. Jesus está vendo. Será que naquele momento nós estamos glorificando a Deus, falando mal do nosso irmão, falando mal da igreja, falando mal da liderança? E isso está glorificando a Deus? E uma das coisas, irmãos, que prejudica, irmãos, é quando Deus, Ele vê o seu povo dividido, que não pratica a submissão com sabedoria, não respeita a liderança da igreja, não respeita o seu líder, não gosta de ser liderado, acha que tem que ser do jeito dele. Não, irmãos, aqui ainda o Senhor está no centro da igreja. Cristo, Ele está no centro, e nós sabemos, irmãos, que Ele que manda, Ele que fala, Ele que faz, e Ele que dá as ordens para as nossas vidas. E nós podemos ver que a falta de compromisso com a verdade, irmãos, quando estão distorcendo a palavra de Deus para seus benefícios próprios. E um grande erro que a igreja não deixou de ler, deixou de meditar na palavra, deixou de buscar com seriedade, de buscar o ensinamento fiel. Querem palavras de autoajuda, querem palavras que massageiam o seu ego. E isso, irmãos, são influências ruins que geram um povo fraco, crentes fracos, irmãos, que qualquer coisa se apertar, irmãos, não fica.
vão embora. Mas aquele que ama a palavra, aquele que ama a palavra de Deus e busca obedecer a palavra de Deus, ele não deixa ser vendido, ele não distorce a palavra, ele fica no centro da vontade de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos influenciando outros a ir para o erro. E como evitar isto? Seja consciente de que alguém sempre está observando a sua vida. Muitos influenciam porque acham que tem que ser do seu jeito, do jeito deles. Principalmente na igreja, eu canto, eu mando. Não, irmãos, aqui quem manda é Cristo. E lá na tua família, lá na tua casa, irmãos, e você não sabe que às vezes acontecem coisas e você leva para a tua casa, para a sua família. E como que você vai ganhar o seu esposo? Como que você vai ganhar a sua família? Que muitas vezes você não consegue segurar. Muitas das vezes coisas que é preciso segurar, e você tem que colocar nas mãos do Senhor. Senhor, eu estou passando por um processo, eu estou passando por um problema, eu estou passando por um aperto, mas Senhor, a minha família, Senhor, não pode saber, mas eu coloco nas tuas mãos, porque o Senhor vai resolver o meu problema. E tem crente, irmãos, que gosta de falar mal da igreja, perto de pessoas que ainda nem conhece. Gosta de falar mal do irmão, porque, irmãos, e a pessoa está vendo, olha, eu quero ser crente igualzinho ele, eu vou ser nada. Olha a língua dele, não cabe dentro da boca. E as indiferenças espiritual, isto, irmãos, é um grande perigo. As indiferenças esfria a fé e contagia outras pessoas. Como evitar isto? É voltarmos à prática. Você vê que a oração, irmãos, ela está sido deixada de lado. Não oramos como era antes. Nós não oramos como era antes. E eu falava, pastor Álvaro, que não tinha como ter tempo para orar. Aí Jesus falou assim, eu vou te mostrar que tem tempo sim. É só nós se programarmos a nossa vida. Como evitar isso? Vida de oração, palavra e comunhão com Cristo. Uma igreja saudável, irmãos, é formada por pessoas vigilantes, pessoas que vigiam. Nos seus pequenos comportamentos pode gerar, irmãos, grandes impactos para o bem e para o mal. E nós temos que fazer este autoexame, porque domingo nós vamos estar diante da mesa da comunhão. Eu não posso participar da mesa com raiva do meu irmão, com ódio do meu irmão. Não posso. Eu não posso estar indiferente com o meu irmão, porque, irmãos, e hoje nós participamos, tudo normal. Vem cear, o mestre champar o pão, cálice. Mas eu não gosto dele, não vou com a cara dele. E qual é o céu que você quer ir? Qual é o céu que nós estamos indo? Aqui é culto da palavra, não tem como eu passar o pano por cima. Ou nós sejamos crentes de verdade e vamos nos preparar para ir para o céu, ou paramos aqui e vamos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito. Não, de qualquer jeito nós não podemos. Porque a minha influência, eu tenho que influenciar outros. E se eu não consigo influenciar, eu estou influenciando para o mal. É onde que as pessoas nos evitam. Mas quando nós influenciamos, examinamos o que nós precisamos fazer, que temos que evitar a má influência,
Mas decida hoje, nós decidimos hoje, se nós somos sermos exemplo de verdade de Cristo. Porque, irmãos, escolha, é nós que temos que escolher. Se eu não quiser influenciar, Jesus vai te respeitar. Mas que a palavra de Deus já está falando, ela está. Se você quer ver a sua casa mudada, a sua vida mudada, irmãos, nós temos que mudar também. Amém, irmãos? Se colocamos de pé.